Boa tarde para você que está aí acompanhando ao vivo o programa Oficina da Mente aqui pela TV Mundo Maior. Estamos ao vivo, iniciando a nossa 7ª semana de programação ao vivo aqui na TV. E eu tenho a honra e o prazer de estar mais uma semana com Humberto Pazan. Boa tarde, Pazan. Boa tarde, tudo bom? Júlio. Boa tarde, amigos. 7ª semana, 7ª semana. Passou voando. Nossa, parece que faz o quê? 7 semanas que a gente está Mais aqui. ou menos isso, né? Mais ou menos 49 dias. E você que está em casa ligadinho no programa, já pode participar. Hoje, o nosso tema são os padrões nas decisões tomadas nos centros espíritas. Você já vai entender o que a gente quer dizer em relação a esses padrões. Mas você já pode entrar lá no facebook.com/TV Mundo Maior e responder a nossa pergunta de hoje. E a pergunta de hoje é: você participa das decisões tomadas no centro espírita que frequenta? Por quê? Se participa, se sim, por que você participa? Se não participa, por que você acha que não participa? A gente vai tratar um pouco sobre esse tema e você já pode mandar tanto a sua resposta, o seu comentário, como também as suas dúvidas em relação ao tema. Então corre lá para o facebook.com/TV Mundo Maior e interaja conosco. Para começar, Pazan, a gente se inteirar um pouco sobre esse tema, que é um tema complicado. Bem amplo, né? Bem amplo. Delicado. Delicado, sem dúvida. Eu queria que você falasse para a gente alguns dos padrões mais comuns que a gente pode encontrar em relação às decisões das casas espíritas. Bom, primeiro que a nossa ideia aqui, abordando esse tema hoje, a do Júlio e a minha, não é de polemizar, pelo contrário. Sem dúvida. É de tentar minimizar conflitos. Né? Então, quando as pessoas começam a entender melhor o funcionamento, principalmente de um centro espírita, o funcionamento das pessoas que dirigem, né, das pessoas que frequentam, fica mais fácil entender o porquê de certas decisões. As casas espíritas funcionam de um determinado jeito há muito tempo. E aí vem a evolução. E sempre gera um pouquinho de confrontos, alguns choques. Então hoje está bem mesclado. Nós temos casas assim bem tradicionais que funcionam no sistema antigo. Nós temos casas intermediárias que estão naquele processo de transição. E nós temos casas assim que trabalham de um jeito muito diferente dos antigos, de transição e tudo mais. E muitas vezes o confronto é assim, nós não podemos fugir da linha espírita. Né? Uma casa espírita deve ser uma casa que se trabalha o espiritismo. Sim, evidente. Uma casa espiritualista tem outras vertentes. E aí que fica muita confusão. Nós não vamos entrar nessa polêmica. O que nós vamos discutir hoje são os padrões. Sim. Então, até para começar, né? Por exemplo, fundou-se uma casa espírita há várias décadas atrás, que era aquela senhora que começou a receber o guia, e aí teve um contato com a federação, pegou a filiação, veio uma instrução, mas o padrão era uma mesa, uma toalha branca, as pessoas em volta da mesa, e ali se incorporava, ali se doutrinava, basicamente era doutrinação. E as pessoas vinham na filinha para tomar passe, e o restante assistindo aquilo. Era assim na maioria das casas. E recebia-se o mentor da casa no final, que dava as determinações e tudo mais. Então servia água ao copinho e ponto. A coisa foi evoluindo, mas esse era o padrão. A dirigente trabalhava assim, o guia era o espírito X e ponto. Aí foi criando diretoria e tudo mais, a senhorinha desencarnou, e aí começa o pessoal que fala, não, tem que manter a tradição. E o pessoal que não, tem que mudar. Que busca já uma evolução. E aí começa o choque. Sim. E veja bem, a evolução é de atendimento, se adaptando aos novos padrões sociais. Sim, as novas demandas das pessoas. Exatamente. Né? Ficava muitas vezes uma pessoa na porta para saber quem era, só podia amigo de indicação. Sim. Evidentemente era na própria casa da pessoa, num quartinho lá no fundo. Hoje em dia existem outros centros que são, a maioria é aberto, né, ao público. Sim. E aí é livre, é um templo, vamos dizer assim, é um templo religioso. Então, muitas vezes, essa mudança gera conflitos. Os dirigentes mais antigos querem manter aquela tradição. Os espíritas e participantes, e também diretores e tudo mais, que veem a coisa de uma forma diferente,
querem mudar. E aí que começam os conflitos. Aí que entra o embate mesmo. Exatamente. Tipo assim, até que ponto o plano espiritual interfere nessas decisões? Esse é um outro padrão. Uhum. O dirigente, o espírito protetor desta casa determinou que fosse assim. Sim. Então as pessoas não discutem mais, viram um padrão sagrado. O Espírito X determinou. Mas ninguém se questiona, tá, como é que ele determinou? Quando foi? O que ele fez? Bom, foi num determinado momento, no início da casa, ele falou, olha, os trabalhos vão ser assim. Mas o médium que trazia aquele espírito não está mais. E nem aquele espírito está mais, são outros muitas vezes, né? Sim. Então uma das coisas dos padrões, que eu chamo de padrão sagrado, é aquele que a gente não quer mexer. Parece que é erro, que é pecado você questionar. Poxa, mas vamos questionar agora, como é que estão vindo as comunicações? Sim. Aquela médium que tinha uma incorporação inconsciente, muitas vezes, ou semi-inconsciente, não está mais, como é que a gente vai fazer? Esse tipo de trabalho já está sendo ausente nas casas espíritas, né? Espíritas. A gente não mostra mais nos trabalhos de desobsessão, ou trabalho com desencarnados, como alguns chamam, não mostra mais ao público, é um trabalho mais reservado, Sim. porque requer um preparo maior dos médios. Hoje em dia é mais voltado para a palestra, né? Para o tratamento. O atendimento fraterno. Exatamente. Também, né? A própria aplicação do passe. Então vamos conversar, vamos fazer as duas coisas, vamos fazer esse trabalho desse jeito. Tanto que eu não falei da toalha branca, por isso que se chamava mesa branca. Sim, exatamente. Até algumas pessoas confundem, né? Falar, você é espírita de mesa branca? Mas exatamente. É por conta de um conhecimento de uma tradição, né? De uma tradição, porque começou assim, eu comecei assim. Sim. Era muito, e olha que eu não sou tão antigo assim, de qualquer dia a gente revela, eu já passei faz uma revelação da minha idade. Eu mesmo, na minha infância, eu já fui em centros que tinham já esse padrão. Já não, que ainda tinha, tinha né? que isso. Há 15, 20 anos atrás. Mas ainda tem alguns que trabalham assim, né? Ainda tem. Que eu não recrimino, eu acho que é interessante, mas a gente tem que pensar, por quê? Olha, porque o nosso sistema é assim, legal. Então o choque de ideias acontece muito. O pessoal que vem jovem, às vezes quer mudar tudo. Exatamente. Não só jovem, há pouco tempo vai na casa. Poxa, mas eu estou vendo. E os antigos são um pouco mais resistentes. Então, para não quebrar a harmonização da casa, que é o mais importante, tem que se conversar. Claro. E tem casas que às vezes tem um padrão, o dirigente está recebendo, ou os dirigentes, a determinação do plano, e ele tem que fazer daquele jeito. E se ele abrir mão das mudanças necessárias, das mudanças sugeridas, ele perde a mão e desarmoniza. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. E em relação aos centros, Pazinho, a gente poderia até fazer uma analogia, e eu vejo isso muito mais hoje em dia, né? Nos centros e nas organizações dos próprios centros hoje em dia. Uma relação muito próxima com conceitos da administração de empresas. Sem Inclusive, dúvida, eu fui Júlio. pesquisar algumas coisas e eu vi que tem até algumas federativas que elas têm, né, manuais, enfim. De como administrar, né? Isso, como administrar, com dicas até muito interessantes. Eu encontrei um hoje que dava dicas até de como administrar o tempo. Isso para a pessoa. Bacana. Né, assim, administre o seu tempo para que o seu trabalho aqui no centro seja produtivo. Eu achei interessante isso, porque isso é um conceito da administração. Você imagina, por exemplo, geralmente, eu disse, no começo era na casa de alguém, então não tinha custos, né? Sim. Agora imagina a maioria de centros que alugam um local. Eu vou dar um exemplo de padrão. Alugam um local para poderem ter as suas reuniões, suas palestras e tudo mais. E os dirigentes, nesse caso, eles têm aquele padrãozinho que não se deve, padrãozinho não, perdão, parece diminutivo, né? Padrão, que não se deve cobrar mensalidades ou fazer alguma atividade, nenhuma festinha para arrecadar. Seria o famoso passar o chapéu? E aí? Eu já soube de casos ao longo da minha vida que fecharam por falta de dinheiro, né, para pagar e de manter. Sim. Então isso se resolve com um bom projeto administrativo, financeiro, não precisa pedir dinheiro para as pessoas, não, faz um projeto. Depois a gente pode dar exemplos, né? Os bazares beneficentes. Sim. Você ganha coisa, é mais fácil, em vez de pedir dinheiro, pedir roupas, móveis usados. Você monta um bazarzinho, você vende, paga, mas enfim, isso aí é um projeto que cada um tem que analisar. Claro. Mas não deixa de ser um padrão. Então a gente consegue fazer essa relação direta, né? Perfeito. Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou manter?
O plano ajuda, ele orienta, intui, mas a gente tem que executar. O conhecimento aqui da matéria, o conhecimento, por exemplo, desses níveis de administração, a gente está muito mais próximo aqui, embora, claro, que no plano espiritual também tenha, Sim, mas sim. é interessante eles usarem a partir dos nossos conhecimentos. Você tem que ficar receptivo. Exato. Você tem que conhecer o mecanismo para ele até intuir qual que você deve usar. Para dar abertura para isso. Isso, né? mas você tem que saber. Sim, sem dúvida. E em relação a isso, Pazinha, a essa administração voltada para essa relação direta com a administração de empresas, a gente vê hoje muitos dirigentes que são realmente pessoas que trabalham com isso na sua vida profissional e acabam levando para o centro espírita esses padrões. Só que, da mesma forma que na vida profissional tem padrões ruins, ele pode acabar levando isso para o centro também. Não pode desassociar a espiritualidade da casa espírita. Isso é importante. A casa espírita pode ser entendida na sua administração como uma empresa, mas na sua função, não. Sim. Ela é um templo espiritual, um templo espírita. Então, a parte de recursos, administração de pessoal, recursos humanos e tudo mais, tudo bem. Mas na parte de atendimento, na parte de seus cursos, dos seus eventos, dos passes, da manifestação espiritual, tem que estar ligado com o plano, tem que ter médios, dirigentes preparados para captar. Esse é um padrão positivo que tem que se manter. Exatamente. Sem dúvida. E você que está em casa, quiser participar com a gente, pode mandar também um e-mail para o programa, que é o oficinadamente@tvmundomaior.com.br. Hoje nós estamos aqui falando sobre a tomada de decisões nas casas espíritas e os padrões que envolvem essas decisões. E a pergunta que a gente faz para você que está nos assistindo: você tem o costume ou já participou de alguma tomada de decisão na casa espírita ou no centro que frequenta? Por quê? Porque sim ou porque não? Manda a sua resposta para a gente ou mande também a sua pergunta para o programa. Nós vamos para um rápido intervalo e rapidinho a gente já volta com mais o programa Oficina da Mente. Até lá!